Olá, boa tarde, eu sou Rubens Teixeira e nós estamos iniciando esta live para comentar acerca de um tema muito importante. É que o presidente Bolsonaro, ele tem sido bombardeado violentamente, do ponto de vista político, também do ponto de vista jurídico, a sua família tem sido atacada de uma maneira muito dura, muito dura. E mesmo assim, além de todas as limitações que foram impostas a ele durante a pandemia, ainda antes do fim da pandemia, sai uma pesquisa que ele está com a sua aceitação em alta, aprovação em alta. Desde um indicador que está um valor mais alto. Ou seja, isso é por quê? É sobre este tema que vamos falar. Que o presidente Bolsonaro tem sofrido esses duros ataques, não só da esquerda, como da mídia e de instituições republicanas que estão o confrontando claramente, não é porque ele é o presidente Bolsonaro e não é porque também ele é uma pessoa que representa um partido político, nem partido hoje ele tem, mas sim pelos valores que ele representa. Portanto, esse tema é de suma importância. Eu trouxe um convidado que conhece a história de Israel. Nós, conservadores, seguimos, na maioria das pessoas conservadoras, os valores judaico-cristãos, e isso tem sido confrontado pela minoria de esquerda no Brasil, que quer, de qualquer jeito, não é calar o presidente Bolsonaro, calar a nós conservadores. Por isso, eu convido você a compartilhar o máximo possível. Vocês vão ter uma verdadeira aula dos porquês dos nossos valores judaico-cristãos e tanto porquê a esquerda e aqueles que querem não apenas confrontar nossa posição política, mas sim confrontar os nossos valores, tentando impor aborto, legalização das drogas, ideologia de gênero, tudo aquilo que a maioria do povo brasileiro não quer, mas eles querem nos vencer à força e estão, inclusive, com uma ditadura ensaiada que nós, conservadores, evidentemente, esse ano é ano eleitoral, e vamos eleger prefeitos e vereadores, que, por sua vez, daqui a 2 anos vão apoiar deputados federais e senadores, não podemos abrir a guarda. Não pode ter entre os candidatos que nós vamos votar, nenhum prefeito ou vereador que seja meio termo. Nenhum prefeito ou vereador que não seja claramente conservador. Ou seja, nós não podemos abrir a guarda. E por quê? Exatamente pelo que vai ser falado aqui hoje nessa live. Compartilha o máximo que você puder, você não vai se arrepender. E agora vai entrar no ar para brilhar e nos ensinar o professor e pastor Jorge Videira, que está aí para vocês, e não percam a chance de mandar o link para o máximo de pessoas que vocês puderem. Por quê? Nós teremos uma aula com uma pessoa espetacular, que palestra e ensina em todo o Brasil, vai em Israel dar aulas para grupos de brasileiros em Israel, conhece com profundidade o que vai falar, e se você perder a chance de enviar esse link para alguém, você que é conservador, que é cristão, seja católico, evangélico, espírita, você que não tem religião, mas preza os valores conservadores, manda esse link, porque a aula vai ser espetacular. Muito bem-vindo, pastor e professor Jorge Videira. Olá, Rubens, tudo bom? A paz do Senhor para você, que Deus te abençoe, uma boa tarde nesse domingo gostoso que Deus está nos dando. É um prazer enorme estar participando da sua live pela segunda vez já, né? E eu espero que tenhamos, assim, a capacidade de poder satisfazer a dúvida dos nossos participantes, daqueles que estão aí nos acompanhando. É importante que eles também coloquem suas dúvidas aí, discutam com a gente, mesmo sendo de posturas diferentes da nossa, nós respeitamos, mas o nosso pensamento aqui em aceitar o teu convite não tem nenhum cunho religioso e também não tem nenhum cunho no contexto da política. O que nós queremos passar é a questão cultural, social, que é extremamente importante para que uma sociedade sobreviva. São valores milenares que mantêm vários países de pé até hoje. Você vê que nenhuma nação sofreu tanto ao longo da história
como Israel. Nenhuma nação foi tão torturada, foi tão perseguida, enfrentou tantos exércitos como Israel. E Israel sobrevive hoje por causa da sua cultura, por causa da sua forma de conviver, de respeitar limites, de respeitar leis e regras, e eu espero que a gente discuta exatamente isso aqui, que é muito bom essa influência judaico-cristã, né, que veio do cristianismo propriamente dito. Embora não haja aqui nenhum cunho, nenhuma ideia de defender religião X ou B ou A ou C, não vou defender aqui o judaísmo nem o catolicismo, mas a cultura, sim. A cultura é milenar e não é só Israel que segue essa cultura. Não é Israel só que dá certo no mundo seguindo essa cultura judaico-cristã. Não, tá? Também não é só o Brasil. Muitas nações, eu, por exemplo, já dei aula sobre a história do direito e tive a oportunidade de dar isso secularmente, embora seja professor universitário em matérias como história e arqueologia, mais no contexto da história bíblica e tal, mas a minha formação ela é secular. Eu me formei na Uniswan e fiz pós lá e mestrado, e tenho um mestrado em sociologia, não, em filosofia da religião, né, ciência da religião e a história propriamente dita. Então, tenho mestrado em história lá em Israel, feito lá na Universidade Hebraica de Israel. Então, a gente percebe que as nações que seguem essa cultura são muito grandes. Os 10 mandamentos fazem parte de 90% das nações do mundo, e a maioria delas que cumprem essas regras são nações bem-sucedidas. Então, por isso aí a nossa vontade de tentar demonstrar isso, que está na hora da gente defender alguns princípios básicos que tem a ver não com politicagem, porque, né, mas tem a ver com a família, tem a ver com o respeito, né, as regras, as leis e tudo mais. Tá bom? Então, eu agradeço aí o convite, para mim é muito, muito honroso estar aqui e estou à disposição aí dos nossos queridos participantes. Então, professor e pastor Jorge Videira, vamos lá. Eu já estou mandando para alguns amigos aqui o link, enquanto eu estou aqui participando desta palestra, que eu sei que eles não vão se arrepender. Vamos começar. Por quê? Qual foi a origem, vamos dizer assim, qual é a razão dos princípios, dos valores conservadores mais basilares que nós seguimos na cultura judaico-cristã, conforme o senhor disse, que ela é trilhada por pessoas de vários países do mundo, não só o Brasil, não só Israel, mas Estados Unidos e outros países bem-sucedidos. Vamos lá. Por quê? Por que esse confronto? Por que nós, por exemplo, defendemos que não deve haver o aborto e o pessoal de esquerda, por exemplo, da ideologia de esquerda, os chamados progressistas, defendem que não, a mulher é dona do seu corpo e ela pode, de fato, querer abortar e pronto. Por que nós defendemos que menino é menino, homem é homem, mulher é mulher, e a pessoa, cada um faz o que quiser da sua vida e com o seu corpo, e reconhecemos aqui que não temos nenhum poder para interferir no que a pessoa vai fazer com o seu próprio corpo, mas que biologicamente somos formados homem ou mulher, e isso tem uma relação psíquica também, e por que a esquerda acha que não? Que, de fato, o corpo não tem tanta relevância quanto a escolha que uma pessoa pode ter da sua opção sexual, coisa que o vale. Por que nós entendemos que a criança tem que ser ensinada desde cedo na escola ou em casa pelos pais, que homem tem uma cultura masculina, a mulher tem uma cultura feminina, que são comportamentos que têm a ver muito com a formação biológica e psicológica, e eles acham que a criança tem que ser colocada em contato com o que eles chamam de opção sexual, que o menino pode ter a opção de parecer menina ou ter comportamento de menina, e a menina menino, e coisa dessa natureza. Eu queria que o senhor, inicialmente, fizesse um paralelo, uma comparação dos porquês, né? Um esforço
de confronto com a realidade científica e comportamental que a maioria segue, né, por parte, vamos dizer, a esquerda quer confrontar esse pensamento conservador a qualquer custo. Se o senhor fizesse um paralelo sobre isso. Olha, Rubens, você falou aí muitas coisas que precisam de tempo para a gente dar uma opinião assim, bem esclarecedora. A ideia básica que está no conceito do judaísmo, que vem para o cristianismo, é a defesa do todo, é o respeito ao todo, ao grupo. Então, você defende a pátria acima de todas as coisas. Você defende o grupo acima de todas as coisas. Então, muita gente liga para mim, muita gente participa das minhas lives, e às vezes alguns tentam discordar de Deus, por exemplo, ter mandado matar os amalequitas. Né? Por que Deus mandou matar? Um Deus que manda matar, como é que pode e tal? Por quê? Parte do princípio básico divino de que um câncer, se ele naquela época não existia essa palavra, mas se um câncer está dando na sua mão, o próprio Jesus diz que é melhor você ficar sem a mão direita e entrar no céu do que ficar com as duas mãos e ir para o inferno. Então perceba que no conceito do ensinamento de Jesus, a mão que está defeituosa ou doente ou causando problema no grupo, no todo, no corpo, ela precisa ser retirada, ela precisa ser amputada para o bem do corpo todo, porque senão a gangrena, a doença, a infecção vai tomar conta do corpo. Veja que o respeito à vida é tão importante, porque o próprio Jesus, uma vez, estava com seus discípulos comendo espigas de milho na hora, num dia de sábado. E ele foi questionado duramente pelos escribas e fariseus, como é que pode alguém estar trabalhando no dia de sábado. Veja que sempre há uma esquerda, mesmo participando de direita ou de esquerda, mas sempre há um pensamento, porque ser esquerda não tem a ver com partido político. O que nós vemos no Brasil não é um conceito de esquerda ou de direita. O que nós vemos no Brasil é uma rejeição total ao conceito das regras das leis, né? E a gente pode falar sobre leis daqui a pouco. Então, o ideal para alguns aqui no Brasil, que se chamam de esquerda, mas que não são de esquerda, porque se eles vivessem em países que proclamam o regime de esquerda, eles já teriam sido mortos há muito tempo. Esses indivíduos que proclamam a liberdade e se escondendo atrás de uma bandeira vermelha, eles não têm a menor ideia do que é viver num regime onde você tem que cumprir regras, porque os comunistas eles têm regras sobre eles. Mas vamos deixar esse caso para lá e vamos voltar para Israel. A defesa do grupo é muito importante. Então chegaram lá os escribas e censuraram Jesus pelos discípulos estarem comendo. E Jesus fez uma pergunta interessante para eles, dizendo, vem cá, qual de vocês, que se um boi, uma ovelha, cair num buraco, vocês vão esperar até terminar o sábado para poder salvar a vida? Então, o que vale mais, a vida ou o sábado? E o próprio Jesus responde essa sua pergunta, né, dizendo que a vida está acima do sábado. Então, vejam como a vida é importante. Ora, meu Deus, se o próprio Jesus está disposto a contrariar as pseudos, né, chamadas pelos judeus naquela época, de leis de Moisés, né, se o próprio Jesus estava disposto a dizer, peraí, vamos dar um tempinho aí, porque existe uma coisa mais importante, que é a vida. Então, como é que agora eu posso aceitar, como França agora está fazendo, está quase aprovado já, praticamente já está aprovado, o aborto de criança aos 9 meses. Que era, peraí, isso não é um feto. Antes a defesa era de que era um feto, então o feto não é um ser humano. Quando, na realidade, a vida ela começa na fecundação. Ali já há porque quem domina a mulher, Rubens, a partir da fecundação, é o feto. O feto é como se fosse um parasita, me perdoe esse nome para uma coisa tão maravilhosa que é uma criança, né? Uma pessoa que pensa em aborto só pode estar com problemas mentais, psicológicos e precisando de ajuda muito, muito rápido, porque ela não é dona do corpo dela simplesmente até o momento, ela é só dona do corpo dela simplesmente até o momento em que ela gera
que ela fecunda um óvulo e passa a ter agora, mas esse controle do feto é assumido no dia seguinte. Já no dia seguinte, começa a nascer agora a reprodução de células que vão se multiplicando, e agora quem vai dominar o corpo da mulher, os seios da mulher, a gordura da mulher, a fome da mulher, a tendência da mulher a certas coisas, tem mulheres que querem comer o que nunca gostaram, de repente quer comer aquilo, vai ser a criança. Então veja que a criança já dentro do ventre, ainda em formação, como eles dizem, um feto, ela já tem a capacidade de dominar os desejos da mulher. Então, veja que revoltar-se contra a gravidez e tentar interromper essa gravidez é interromper um ser que já tem o controle de uma vida, que é o feto. O feto controla a vida. Por isso que os judeus deixavam a mulher bem resguardada na sua gravidez, porque eles entendiam que agora ela tem que se preparar para o nascimento de uma vida. A vida é uma coisa maravilhosa, e para a cultura judaica, quanto mais filhos, mais abençoado por Deus você será, né? Então, esse contexto que nós estamos vivendo hoje, ele foi profetizado, ele está na Bíblia, sem querer agora dar, né, uma conotação de escatologia no nosso bate-papo, mas eu queria ler com você, se você me permitir, Daniel, só um versículo, capítulo 7, verso 25, onde ele fala sobre os dias que se aproximariam da ação do anticristo no mundo. O capítulo 7, verso 25, ele diz assim, ó, e proferirá palavra contra o Altíssimo. Então, a primeira coisa que esse povo combate é a figura de Deus. Está percebendo? Então, essa coisa do ódio aí contra o Bolsonaro, não é o Bolsonaro. Se fosse o Tiririca como presidente, eles teriam ódio do Tiririca. Porque o problema é que o Bolsonaro fala de Deus. E eles têm ódio de Deus. E Deus só tem dois grupos de pessoas, aqueles que o amam e aqueles que o odeiam. Essa é uma verdade. Não dá para ficar em meio termo no contexto de Deus, né? E o texto diz, proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. Então, perseguir quem? Os crentes. Tu vê que na maioria dos países de esquerda perseguem os crentes por causa do ódio contra Deus, né? Então, se você lê lá os manifestos de Marx e os conceitos todos, tirar a religiosidade do povo, tirar essa adoração a Deus, como agora está acontecendo em vários países, a igreja sendo torturada. E aí vem um outro pedaço do mesmo versículo, que diz assim, e cuidará de mudar os tempos. Mudar os tempos é mudar os costumes, mudar as regras e as leis. É o que a gente está vendo agora, estão mudando tudo. As leis que estavam estabelecidas na nossa Constituição, e foi refeita depois aí do governo militar, e fizeram uma nova Constituição lá de 98 para cá. Agora, eles não querem mais cumprir essa Constituição. Então, vocês que estão ouvindo, vejam que o descumprimento dos direitos preservados pela nossa Carta Maior, pelo nosso documento maior, que é a Constituição, está sendo quebrado. Exatamente o que o profeta disse. E aí, nós, aqueles defensores dos bons costumes, os defensores dos valores divinos, de defender a família, é que eles vão tentar nos matar. Essa é a verdade. O texto está aqui. Eles serão entregues nas suas mãos para serem mortos por um tempo, metade de um tempo. Então, o contexto do que nós estamos vivendo agora, ele não é só político, ele é extremamente religioso. Estamos vivendo num momento onde a religiosidade, embora não pareça, está aflorando na decisão de cada cidadão hoje que se coloca contra ou a favor do governo, sem querer, né? Eu não defendo, também não acuso o governo, eu sou daqueles que oro pelo meu país, eu oro para que Deus abençoe o governo, porque se o governo for um bom governo, né, vai ser bom para o meu país. Eu não conheço o Bolsonaro como pessoa, como
né? Não tenho nada, absolutamente, nem a favor nem contra, mas, como eu disse, se fosse o Tiririca, sem desmerecer o Tiririca, mas eu estou me referindo à questão do fato dele ser uma outra personalidade, ele também seria perseguido do mesmo jeito, porque o que esses indivíduos perseguem é a autoridade. Então, o próprio texto diz que a revolta contra a autoridade, esse desejo de anarquia, de fazer o que bem entende. Se você mora num prédio de condomínio, você sabe, tem sempre aquele que quer botar o som mais alto porque acha que tem o direito de fazer sua festa, tem sempre aquele que acha que o limite da piscina para ele pode ser estendido porque, afinal de contas, ele é o doutor fulano de tal. É aquele que dá carteirada no trânsito, ele faz uma besteira e mostra o documento para o guarda e diz, olha, sabe com quem você está falando? Eu sou o fulano de tal. Então, essas pessoas que já vêm dos tempos, sabe? O século XX, ele foi a marca total da mudança total do mundo. Se você tiver um tempinho para a gente conversar sobre os problemas do século XX, você vai ficar apavorado. Você vai ficar apavorado. Como que o século XX mudou a história entre a humanidade toda. Eu sei que daqui a alguns anos, se Jesus não voltar, eu espero que Jesus volte, eu sou religioso, como todos sabem, mas se daqui uns dias, daqui uns anos, contarem a nossa história, por certo, assim como a história foi marcada até mais ou menos o século IV ou V como história antiga, depois veio a história medieval, e depois com a Renascença e aquelas questões ligadas ao antropocentrismo e a queda do teocentrismo, mudou a nova história para a Era Moderna, e depois veio, por volta de 1700, finalzinho do século XVII, muda-se novamente o contar da história de era moderna para era contemporânea, porque a explosão industrial da Inglaterra, a descoberta, a invenção, né, da máquina a vapor, mudou todo o conceito de pensamento, de trabalho, de organização de indústria, de empresa. E aí vem a libertação do escravo, porque o escravo tem que ter salário para poder comprar, porque o escravo, sem salário, ele não compra. Tu vê que a visão da Inglaterra era uma visão completamente diferente da visão dessas pessoas que querem viver aí com R$600 por mês e ainda brigar com o presidente, né? Então o indivíduo vai lá, se inscreve, mesmo não tendo direito, porque recebe lá, mente lá nas declarações, como foi visto aí, mais de não sei quantos mil que foram pegos já, e outros mais eu tenho certeza, mente na declaração, para poder receber os R$600 que o governo dá. Entretanto, tem ódio do presidente. Quer dizer, eu não consigo entender bem esse conceito aí e nem me meto muito nele. Mas eu percebo que esse século XX para o XXI mudou tudo. Rubens, doutor Rubens, se vocês analisarem, se os queridos amigos que estão nos ouvindo, pensem bem o que foi o século XX. O século XX, já no primeiro iniciozinho ali, 1914, teve a Primeira Guerra Mundial. Olha, a Primeira Guerra Mundial, 1914. Presta atenção nisso, como isso é importante. Vai durar até 1918. Né? Depois vem a gripe chamada espanhola, porque foram os espanhóis que botaram a boca no mundo, mas ela começa nos Estados Unidos. Depois vem a crise grande de 1929, com a Grande Depressão, o colapso da Bolsa de Valores, a queda, tal. E aí isso tudo dá origem para 1939 começar, quer dizer, 10 anos depois, começa um grande conflito que nós conhecemos como a Segunda Guerra Mundial. Veja, 2 guerras mundiais no século XX. No século XX, nós temos 2 guerras mundiais terríveis. Depois começa a guerra chamada Guerra Fria, onde Rússia, né, a chamada União Soviética, e os Estados Unidos vão brigar, e os outros países terão que se posicionar contra um e a favor do outro, né? E isso vai ser uma tragédia. E dentro desse período, que vai de 1947 até 1991, com a perestroika, você deve se lembrar do Gorbachev, que tinha uma marca na testa, e ele vai fazer a chamada perestroika, e aí essa união, chamada a União Soviética, vai começar porque eles entendem que eles precisam, né, desse contexto capitalista dentro da sua própria nação e tal.
O homem vai à Lua dentro desse período, olha só, que conquista fantástica, que tecnologia fantástica de levar uma nave daqui até a Lua, né, são milhões e milhões de combustível, de gasto com financeiro e tal. E o maior sinal de todos, o maior acontecimento de todos, a volta dos judeus para sua pátria em 1948, 14 de maio de 1948. A tomada de Jerusalém em 1967, quando o homem estava chegando na Lua, quando o Neil Armstrong estava fazendo a sua viagem em 69 para a Lua, Israel estava possuindo a Jerusalém, então chamada. Então veja quanta coisa está acontecendo nesse século. Nesse século, por exemplo, nasceu a tecnologia que nós estamos usando agora. Eu estou daqui da sala, do quartinho, onde eu uso como um escritóriozinho, né? E você aí da sua casa também. Estamos falando agora para pessoas que estão em muitos lugares. Eu, por exemplo, tenho seguidores nos Estados Unidos, tenho seguidores em Portugal, tenho seguidores em Israel, no Chile, eu tenho seguidores na Argentina, enfim, e no Brasil todo, através desse aparelhinho que está aí nas tuas mãos. E agora eu estive vendo, a Samsung já lançou a promessa de daqui a 4 anos ou mais, ou um pouquinho mais, mas não mais que 5 anos, esse celular cair de moda. Você não vai mais usar um celular. Toda a tecnologia vai ser através de chip implantado na pessoa e você vai apenas falar com o seu celular. Eu já falo com a minha televisão, e eu não sou tão rico assim, não sou tão moderninho assim, mas eu chamo ela, smartphone, ligar, e ela liga, smartphone, eu gostaria de ver tal, e ela coloca lá, sem eu precisar botar a mão, né? O meu netinho fala com a televisão e ela obedece ele. Veja que tecnologia, que coisa fantástica, a que ponto chegam os homens. Eu, por exemplo, tenho 2 próteses dos 2 lados do quadril, onde foi tirada a ponta do quadril e tirada a cabeça do fêmur. Foi colocada próteses no lugar do osso. Cortaram o meu coração e tiraram 5 pedaços de veias que estavam entupidas e me colocaram 3 veias chamadas safena, porque eles tiram a pé da perna, e colocaram 2 mamárias. Então nós estamos chegando a um momento em que nós vamos no supermercado e vamos dizer, eu queria aquele braço ali para trocar, porque o meu braço não está bom, eu quero aquela perna ali, porque a minha perna não está legal. Então veja como a tecnologia avançou, tudo nesse contexto do século XX. Então, agora, o 21 é para o fechamento, é para essa tomada de posse geral que nós estamos vendo. Então, eu sei que o meu discurso não é tão relativamente ligado à política, mas a política acompanha esse processo. Então, o que é que a esquerda está querendo? Tirar todos esses valores para tentar conter toda a ideia do que vai acontecer, porque já está previsto que vai acontecer, e não tem jeito. Então, veja, desafiar a questão da vida, desafiar o grupo todo. Então, não se luta mais pelo grupo, se luta por quê? Então, se eu quero que o meu presidente morra, eu quero o quê? Eu estou querendo exatamente, eu tenho ódio dele ou eu tenho ódio da nação? O que eu estou querendo? Porque, veja, os princípios judaicos, cristãos, eles não estão baseados só na pessoa de Deus ou de uma religião. Ele está baseado também nos valores cívicos, na defesa da pátria, na honra pela pátria, amar Jerusalém ou morrer por ela. Hoje, cadê um indivíduo da esquerda que diz que vai morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil? Essa frase tão linda que está no hino, cadê? A maioria desses caras, quando eles querem passear, eles não vão para Cuba, eles não vão para Venezuela, eles vão para os países capitalistas, eles vão passear em Miami, em Paris, né? Se bem que Paris agora já não está mais tanto como estava. A última vez que lá fui, eu fiquei apavorado, né? Então, esses conceitos aí que nós temos que entender. A fé básica. Rubens, você sabia que está provado cientificamente que todo ser humano tem do lado direito do cérebro uma tendência elétrica que o leva à religiosidade? O ser humano nasceu cientificamente provado com a tendência espiritual. Ele quer buscar
o espiritual. Por isso que os índios que não têm nenhum contato com Bíblia, com cultura judaica, com nada, eles vão amar o sol como Deus, a lua como deusa, eles vão fazer lá os seus deuses, porque o ser humano sente essa necessidade de estar bem espiritualmente. O ser humano, além de ser um ser material, ele é um ser espiritual. Então, essa guerra é uma guerra também espiritual. Né? Mas eu estou falando para caramba e acabo que eu estou discursando e a gente acaba não conversando. Então, eu quero te deixar à vontade aí para ver as perguntas que estão fazendo aí, se alguém está comentando alguma coisa, eu estou à disposição. Então, professor pastor Jorge Videira, suas colocações foram fantásticas. Eu vou pegar alguns pontos importantes. Eu tive um outro. O senhor citou, por exemplo, se fosse, ao invés do Bolsonaro, o Tiririca falando dos valores conservadores, seria atacado também. Não, nós tínhamos o gênio Enéas, que tinha valores conservadores e acreditava em Deus, duramente atacado. Uma das mentes mais brilhantes que já nasceu no meio político foi o doutor Enéas, um camarada extremamente competente. Mas o Enéas tinha exatamente o que a esquerda não gosta. Ele era patriota, ele confiava, ele cria na existência de Deus e defendia isso publicamente, provava cientificamente a existência de Deus, né? Tem vários estudos dele gravados no YouTube, quem gosta de pesquisar, vai lá, estudos dados pelo doutor Enéas, tem vários gravados de alunos dele que postumamente colocaram em respeito a ele para honrá-lo, e tem lá vários estudos de várias áreas, um indivíduo extremamente competente, mas por ser aquela imagem pitoresca, aquela barba, né, e tal, ele não atingiu aquilo que a maioria gosta. A maioria gostava de pessoas como o Collor de Mello, né? As pessoas gostavam daquele quadro do cara bonitão, que anda de surf, que anda não sei mais o quê, e tal. E esquecem que para liderar uma nação não é necessário ter imagem física, né? Precisa ter competência, tanto material quanto espiritual. Então é necessário ter estudo para isso. Você, por exemplo, é doutor em economia, né? Então, para trabalhar como líder de uma nação, é necessário que esse indivíduo ou tenha competência ou se valha de um quadro político, de um quadro de ministros que não o traia, como é o caso desse aí que está sendo traído toda hora, né? Eu não queria ser um pastor com um grupo de líderes que o governo tem. Já imagine eu, como pastor, tendo ao meu lado políticos que querem me trair o tempo todo, que me vendem ao tempo todo, que gravam conversas no meu gabinete intimamente para depois colocar em público e vender para uma emissora, sei lá qual. É uma coisa, sabe, o que está sendo praticado no Brasil, Rubens, não é política. Aquela polis política que vem do grego, né, que era praticada por Sócrates e outros mais, no Brasil não. No Brasil o que está sendo feito aí é uma pouca vergonha tremenda, que não dá. A questão, por exemplo, uma das coisas de íntima importância para o povo judeu é quem diz o quê? Quem é a autoridade? Respeito às autoridades constituídas. Você vê que Paulo, debaixo da lei romana, os judeus estavam subjugados a um governo déspota, ditador, que era o Império Romano. E agora o que Paulo vai dizer? Que vocês têm, veja lá a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, respeitar a autoridade. Respeitar a autoridade é um princípio judaico-cristão que é de suma importância. Respeitar, sabe? Respeitar um policial quando ele está no cumprimento do seu dever. Mas não, agora a população voltando-se contra um policial, quem é que vai nos defender na hora de um assalto, de um problema mais sério, se o policial, tadinho, ele está lá sem saber o que ele faz. Se ele atira, ele é punido. Se ele não atira, ele morre. Então é uma situação difícil que estamos inventando hoje. Então veja, a autoridade perdendo totalmente a figura de Deus para o temor e o tremor.
a educação da criança, tirar dos pais, tirar da família, educação da criança, o que é extremamente, se você for em todas as leis, leia Pentateuco todo, principalmente lá Deuteronômio, que diz, encucarás essas leis aos teus filhos, quando eles levantarem da cama, ao se deitar, ao andar com eles pelo caminho, sentado na soleira da porta. Encucar na cabeça das crianças é uma responsabilidade do pai, a figura do pai, olha só, eu me perdoe aí ao feminismo, eu sou a favor de que a mulher ganhe a mesma coisa que o homem, eu sou a favor de que a mulher tenha os mesmos direitos que os homens, eu sou a favor, sim, nesse ponto eu sou feminista. Acho que a mulher tem tanta competência quanto o homem, e em algumas áreas até muito mais, por causa dos sentimentos mais, né, amorosos que a mulher por si só tem. Agora, a mulher achar que é feminismo urinar na porta de uma igreja, defecar na porta de uma igreja, isso tem a ver com política, isso tem a ver ou tem a ver com desrespeito, ou tem a ver com falta de temor, com falta de educação, com falta de tantas outras coisas. Isso tem a ver com movimento feminista. Será que é isso que as mulheres querem realmente para elas? Não acredito. Eu não acredito. Não acredito que as mulheres que querem igualdade salarial queiram também fazer xixi na porta das igrejas. Eu não acredito, não acredito. Então, quer dizer, vejam, há grupos, né? A ideia do comunismo é separar para poder vencer grupos separados, né? E depois jogar um contra o outro para que eles se destruam, e aí você vem como o rei da cocada preta para resolver tudo. Mas no próprio conceito da palavra, a família é a base, é a base. Então o pai, a figura do pai, a figura materna. Você vê, Rubens, você tem 2 filhos, assim como eu tive 2 filhas, né? 2 mulheres. E eu acostumei a ver minhas filhas brincando, né? E eu gostava de dar a elas o que eu podia comprar, mesmo com a dificuldade de um professor, que nunca foi, né? Nunca foi muito dinheiro que a gente ganha. Mas a primeira coisa, quando você dá uma boneca para uma criança brincar, a tendência dela brincando entre as outras coleguinhas é levar a criança ao seio, imitando a mãe na hora de dar mamar. E foi feita uma pesquisa, não sei se você sabe, que uma das coisas mais doloridas para a mãe de primeira viagem é amamentar, porque ela ainda não tem o bico do seio formado, e a criança, quando suga, machuca. Algumas mães chega a sangrar o bico do peito e a criança mama o leite junto com o sangue, até que o bico do peito se acostume. Mas essa mãe continua dando, mesmo sofrendo e chorando de dor, continua dando o alimento necessário para a criança, porque está provado que o leite materno é a melhor forma de alimentação de uma criança até os 3 anos de idade. Por isso que em Israel a criança só era desmamada aos 3 anos de idade. É uma cultura que vem para a gente. Agora não. Como é que eu vou pegar essa criança tão amada, tão querida, e vou matar? E como a França está querendo, aos 9 meses já é um bebê. Em que idade a criança nasce, né? 9 meses? Então ela já está incompetente. Ah, gente, você é pai de um prematuro. Com que idade nasceu teu filho? Pensa. 31 semanas. Então, 31 prematuro, semanas. Extremamente prematuro, não é? Então, já tinha vida ali. Tinha. Se ele não era uma vida, o que é o teu filho hoje? Tinha uma vida e já tinha um temperamento já esboçado, cheio de sonda, uma cena muito dramática. E a vontade, né, de sobreviver. Um guerreiro. Vontade de viver. Então, exato, todo feto luta para sobreviver. Se a mãe não se alimenta direito, ele suga o alimento da mãe. A mãe, às vezes, entra aí com anemia, a mãe entra com problemas sérios, porque ela não se alimentando direito, ela também não vai nutrir a criança direito. Então, veja, essa criança não é um trambolho que você corta em pedaços e retira e joga no lixo. Isso é uma vida. É uma vida. Então, aborto, me perdoe, dá licença. Nem no sentido espiritual, nem no sentido humano. Eu não preciso ser pastor evangélico para defender a vida de um bebê. Eu só preciso ter bom senso e ser um ser humano.
Porque o único ser que ataca os próprios filhos para mordê-los e comê-los é o ser humano. Você não vê cachorro fazer isso, você não vê, pelo contrário, gato fazer isso. Pelo contrário, você vê gatinho, se você botar o filhote de um outro gato lá, ele vai mamar. Você encontra aí macaco mamando em gato, cachorro mamando em macaca. É fantástica a natureza, né? Os animais nos mostram o que é ser humano, enquanto nós, humanos, estamos ficando cada vez mais animalescos, né? Mas vamos voltar aí para o tema, porque eu acabo me expandindo nas minhas colocações. O senhor falou muitas coisas que estão relacionadas aos nossos valores cristãos. Inclusive, você que entrou agora na live, essa live está mostrando acerca do ataque que o presidente Bolsonaro sofre, não por ser Bolsonaro, mas por defender Deus, os valores cristãos e, mesmo após os ataques violentos da mídia, do mundo político, das instituições que tentaram inviabilizá-lo durante a pandemia, antes do final da pandemia, saiu uma pesquisa do Datafolha, portanto, deve ter achatado para baixo, de que a popularidade dele está em alta. Então, por que isso? Por que isso? Por que no Brasil querem impor a mídia, meio político e até órgãos do judiciário, impor o pensamento de esquerda, a ditadura de esquerda, e ainda assim o povo resiste em apoiar o presidente Bolsonaro? Essa live é fundamental porque ela está mostrando por que dos valores conservadores e o ataque que a esquerda, né? As esquerdas não, a esquerda faz contra a vida, contra a família, contra as crianças e tudo mais. Então, na verdade, é fundamental que a gente tenha essa visão e possa expandir, vamos dizer assim, esse tipo de noção e nós não sejamos enganados. E as pessoas os conservadores, possam estar firmes para o enfrentamento de posição, inclusive nessas eleições em que vamos eleger vereadores e prefeitos que vão influir em escolas municipais e depois vão eleger senadores e deputados federais para Brasília daqui a 2 anos, com os valores que eles seguem. E muitos se fazem de conservadores e, na verdade, eles são aproveitadores de conservadores, porque nesse momento de crise em que os conservadores estão sendo pisoteados, prefeitos, senadores e deputados que se dizem conservadores, são eleitos com votos conservadores, estão se omitindo. Nós estamos sendo pisoteados, deputados e influenciadores conservadores tendo pisoteado, pressionados, e eles estão se omitindo. Por quê? São, na verdade, oportunistas. E nós temos que escolher para as prefeituras, nós conservadores e para a vereança, candidatos que, de fato, tenham o pensamento conservador e, assim, possam defender com energia o pensamento conservador. Não sejam oportunistas que, na hora que a esquerda está no poder, eles viram de esquerda. Na hora que a direita está no poder, eles viram de direita. E conservador, ele está na cara dele, porque a história dele, o que ele defende, as posições dele, se as pessoas vão para a internet, para lives, se expor em defesa dos conservadores, e é sobre isso que nós estamos falando. E, por exemplo, o professor aí, o pastor Jorge Videira, apontou uma coisa que pouca gente percebe. Eu pude enxergar isso no meio acadêmico. O que acontece? O pensamento progressista, eles tentam tirar a qualquer custo Deus da questão intelectual. É como se o conceito de Deus fosse algo tolo, burro, inverossímil e anticientífico. Isso prospera muito no meio científico ligado a que não mergulha com profundidade na ciência. Porque se você pegar um cientista da ciência, que eu digo, da ciência ligada à física, por exemplo, e à química. A física e a química, ela tem, vamos dizer assim, a natureza se comporta de maneira muito, muito modelável em muitos fenômenos. Muito modelável. Você observa alguns comportamentos de estruturas micros, como átomo, incrivelmente perfeito. Aí você vai para o aspecto macro, você vai, por exemplo, para os planetas, né, as galáxias, aí você, quando vai estudar alguma coisa relacionada a isso, você vê que há uma perfeição enorme. Aí você vai para a Bíblia, por exemplo, a pessoa pode crer na Bíblia ou não, ela só não pode tentar, com argumentos completamente tolos, me convencer de que a Bíblia está errada. Por exemplo, estatisticamente, é impossível a Bíblia não estar certa. Como é que é, Rubens? Sim, eu estou falando isso em live para o mundo inteiro assistir e não tenho medo. Eu tenho doutorado em economia, a minha tese de doutorado foi um modelo matemático
tenho mestrado em engenharia nuclear, portanto estudei bastante química e física, fiz o modelo matemático também, e vou falar sem medo, mas sem nenhum medo de ser ridicularizado. E, aliás, alguém veio querer me criticar na internet que eu era criacionista. Aí eu dei uma resposta o mais óbvia possível. Eu falei assim, vem cá, o criacionismo é óbvio, porque eu sou engenheiro e não conheço nenhuma estrutura que surja assim com uma varinha mágica. Todas são, de alguma forma, criadas. Se eu creio que estruturas rústicas criadas pelo homem são criadas, por que eu acho que estruturas extremamente complexas, grandes ou pequenas, ou micro, ou minúsculas, elas teriam aparecido do nada? Eu teria que ser alguém completamente desconhecedor das leis da física e da química, e eu não sou tão tolo assim depois de ter estudado a quantidade de horas de física, química e matemática e outras ciências que eu estudei. Portanto, um dia, um engenheiro até brilhante, muito conhecido, ele de brincadeira falou assim para mim, pastor Jorge Videira, me disseram que você é criacionista. E botou o rosto assim bem próximo do meu, mas brincando, mas uma brincadeira meio confrontadora. Ele falou assim, você fez o IME, né? Instituto Militar de Engenharia, né? Eu olhei para ele, pior que eu fiz o IME 2 vezes, né? Fiz graduação em Engenharia de Fortificação e Construção, que é aquela do ministro Tarcísio, e fiz mestrado em Engenharia Nuclear, também lá. Aí eu olhei perto dele também, com um sorriso, e falei assim, você é engenheiro também, não é? Você conhece algum outro modelo em que as coisas surjam, que não seja criada? Você é engenheiro, você sabe fazer aparecer alguma coisa? Não? Então você caiu na minha lógica. As coisas são criadas. Então, na verdade, evidentemente que eu estou falando grosso modo, mas vamos falar o que eu falei da estatística. Como é que pode o professor de história, Jorge Videira, pode me contestar do ponto de vista histórico e até do que ele acha? Por exemplo, se hoje eu falar algo, daqui a um tempo vai acontecer um fato. Aí daqui a 2 anos, uma outra pessoa lá no Japão fala assim, daqui a um tempo vai acontecer aquele mesmo fato, mesmo que a pessoa não me conheça. Aí depois lá na África, daqui a mais uns anos, uma pessoa fala, vai acontecer esse fato. Ou seja, com a probabilidade de diversas pessoas espalhadas pelo mundo, em tempos diferentes, em momentos diferentes, em culturas diferentes, falar uma coisa e aquilo acontecer exatamente como elas falaram. Só tem uma forma, a pessoa tem informação privilegiada. Alguém ter dito para a pessoa que aquilo ia acontecer. Senão ninguém conseguia acertar. A probabilidade disso acontecer é muito pequena. Só que na Bíblia tem inúmeros fatos que pessoas diferentes falaram em períodos diferentes, em momentos da história diferentes, inclusive de séculos, e aconteceu. Como é que isso poderia acontecer? Só se essas pessoas tiveram, a seu tempo, informação privilegiada. Quem teria dado a informação privilegiada? Alguém. Você pode dizer que não foi Deus, que alguém deu. Eu creio que foi Deus que deu. E aí, estatisticamente, a probabilidade disso acontecer é minúscula, se não for informação privilegiada. E como é que é o nome da informação privilegiada? Profecia. A Bíblia tem mais de 40 autores e que escreveram num espaço de tempo de quase 1.600 anos. Então, o primeiro autor, que nós consideramos que foi Moisés, não tem a menor ideia do último autor, que foi João, na ilha de Patmos, que foi um discípulo amado de Jesus. Então, 1.600 anos entre um e o outro, e são 66 livros escritos. Como é que essa harmonia não se choca em momento nenhum? Ela é perfeita, mostrando que, além dos escritores, havia um supervisor estabelecendo a linha do pensamento, desde lá, haja luz em Gênesis 1, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, até o finalzinho lá, em serão feitas novo céu e nova terra no final de Apocalipse, você vê que há uma linha de pensamento extremamente fácil e simples de ser entendida para aqueles que simplesmente abrem o coração e tiram o rancor, né? Existem já hoje fatores estabelecidos pela ciência. Por exemplo, você já deve ter escutado falar, eu creio que sim, você é um homem inteligente, no fator ontogenético. Existem 2 fatores especiais, ontogenético e filogenético. O ontogenético, ele estabelece que todo ser humano nasceu de um outro ser humano. É impossível
que o ser humano tenha nascido de outra espécie que não seja ser humano. Então, fator ontogenética. Você que está me ouvindo aí, basta lá no Google, isso não é... Né? E o outro é a filogenética. Filogenética, Rubens, essa mata a pau, essa é terrível, porque ela estabelece que todos os seres humanos vieram de um único casal. Isso é provado pela corrente genética, pela cadeia genética, que todos os seres humanos derivaram de um único casal. Todas as espécies de cães que você conhece hoje no mundo derivou de um único casal de lobos. Aí alguém diz, como é que Noé poderia ter colocado tantos animais dentro da arca? Ele não precisou colocar um cão de cada raça. Não, ele colocou o cão da origem, que deu a todos os outros as variedades. Né? Porque o cão pode ter orelha pequena, pode ter orelha grande, pode ter... note que os cães mais selvagens tem a orelha mais em pé, tipo o lobo, porque ele fica atento, daí o pastor alemão e outros mais que derivaram, né, o husky siberiano, que derivaram do lobo, então porque eles têm que estar alerta o tempo todo. E os cães de madame que vivem dentro de casa, que tem a orelha caída, aí aquela orelha cresce, que não presta para nada, porque eles não precisam estar tão atentos quanto os outros. Isso é uma mutação genética? Não, isso é uma adaptação genética. Então, eles não deixaram de ser cães. Embora a perna de um é comprida, a perna do outro é baixinha, a orelha de um é comprida, a orelha do outro é pequenininha, mas eles são todos canídeos. Eles não são derivados de um felino, por exemplo. E todos os felinos que nós temos, todos também derivaram de um único felino lá, um casal que foi dando origem a todos. Então, o gatinho que você tem aí na tua casa, se vai ser que você tem, não sei, mas ele é derivado de um único casal de felinos que foi estabelecido no início. É fantástico, isso é ciência, mas eles não querem isso. Eles querem divulgar uma teoria que eles chamam de evolução, que não é provada. Bota um balde d'água lá e deixa ele lá no terreno por alguns anos, tu vai ver que a água vai apodrecer, vai encher de bactérias, vai encher Então, aonde você encontra a prova de que as calmarias, as coisas estagnadas se organizam para formar seres vivos? Em lugar nenhum. Você não pode chegar num ferro velho onde só tem sucata, explodir uma dinamite e, de repente, cair Rolls-Royce, cair Toyotas e não sei o que, tudo prontinho, bonito, brilhando. Da onde vem essa ideia? Onde está a prova científica? Ah, não dá para provar que Deus existe. Pois é, porque Deus depende da fé. Mas cadê a prova de que ele não existe? Quem está querendo prova... exatamente. Então, tem que provar. O mundo da universidade, o mundo universitário no Brasil, nos Estados Unidos, as grandes universidades surgiram em ambientes religiosos. No Brasil, eles tentam afastar o mundo universitário completamente impregnado da esquerda, e veja que esse mundo universitário, ele faz propaganda política de esquerda, político-partidária, dentro das universidades. E são livres para isso, o próprio Supremo já deu a eles o direito, dizendo que é liberdade. Mas querem o mesmo Supremo calar a boca de pastores, de padres, de líderes religiosos, criando uma ficção legal chamada abuso de poder religioso. Vejam, eles usam a universidade paga com nosso dinheiro, as estruturas universitárias, para fazer campanha política para os seus candidatos de esquerda. Tudo vermelho, partidário, com adesivos, tudo, panfletagem com dinheiro público, sendo a maioria da população brasileira conservadora. Agora, igrejas católicas ou evangélicas ou outras religiões, aquilo ali é dinheiro privado, aquilo ali é dinheiro dos membros da igreja, aquilo não é dinheiro público, o Estado não tem dinheiro dele colocado ali, o imposto não vai para ali. E mesmo para as igrejas, eles querem agora criar o abuso de poder religioso, como se um padre, por exemplo, fosse falar contra o aborto, estaria falando contra a ideologia da esquerda, portanto, o padre estaria trabalhando para a direita. Isso é lá que eles querem chegar. Querem calar padres, pastores, líderes, para que nós não possamos falar que aborto é crime. E veja, o professor Jorge Videira apontou essa questão do aborto de uma maneira importante. Veja só, o que é o aborto?
que é o aborto? O aborto é interrupção de uma gravidez. Então, a criança se formando, a criança precisa de quem? Da mãe, para protegê-la. Mas, às vezes, aí a esquerda defende o aborto por quê? Porque a família não está preparada para receber mais um, não tem dinheiro. Motivo egoísta. Motivo egoísta, como se fosse, tem uma pessoa a mais na família, mata uma para ser menor a conta. Pode ser também, porque de repente um cara casado engravidou uma mulher solteira ou vice-versa, essa coisa mal resolvida. Vamos matar a criança, queima de arquivo. Motivo torpe. Todas as motivações que levam alguém a fazer um aborto, elas têm a ver com uma profunda depressão por algo feito de forma errada. Ela é a resposta. A decisão... É egoísmo mesmo, não quero. Ela é uma profunda depressão do que foi feito e ela não quer assumir. Então ela teve lá uma noitada boa, bonita e tal, e descobre depois o que deveria ter se preservado, porque existem preservativos para isso de várias formas, mas ela quis aproveitar o momento lá do seu delírio sexual. E depois é fácil, ela simplesmente mata o feto para tentar resolver um problema. Ela não está resolvendo, ela está criando um outro problema. Se ela faz isso com ela mesma, é problema dela. Agora, defender que isso seja estabelecido como regra para a nação, aí eu também tenho que me posicionar contra. Né? Se ela quer fazer com o corpo dela o que ela bem entender, é o problema dele. A mesma coisa é a questão né? O camarada quer botar a cabeça dele no trilho do trem, o máximo que eu vou tentar fazer é ajudá-lo a não fazer. Mas se ele me peitar, me brigar, e quiser botar a cabeça, eu vou sair de perto para o sangue não respingar em mim. Porque é um direito que ele tem botar a cabeça dele ali. Agora, eu não tenho como impedi-lo a não ser chamando a polícia. Mas eu querer obrigar agora que todos também coloquem a cabeça lá debaixo do trilho do trem, aí já é abuso de autoridade, aí já é uma coisa que eu não tenho esse direito. Então é aquela tal história, é o que eu quero para mim, eu quero impor sobre os outros, né? E isso é uma aculturação indevida, porque a gente está tentando meter goela abaixo do brasileiro uma cultura que não é a sua. O Brasil não foi criado dessa forma, o Brasil sempre respeitou os direitos. Você vê o que está acontecendo agora, quando que nós tivemos o que está acontecendo hoje? Nós sempre tivemos os 3 poderes, aliás, na época de Dom Pedro, quando tudo isso foi criado, eram 4 poderes, porque ele tinha o poder, né, como rei, como imperador e tal, ele tinha lá o deliberativo que ele estabelecia, dizendo, olha, não, então nenhum dos 2, nenhum dos 3, tal. Mas sempre nós tivemos os 3 poderes trabalhando. Quem faz lei é o legislativo, quem executa as leis é o executivo, e quem julga aqueles que não cumpriram as leis é o judiciário. O judiciário defende as leis. Ele não cria leis porque ele não é legislativo. E o judiciário não executa leis porque ele não é executivo. As leis existem para serem cumpridas, porque lei não se discute, se cumpre. Se cumpre, porque existem leis na natureza que não estão escritas em lugar nenhum. Mas, por exemplo, eu não sei, imagine que você seja um vascaíno e aí você queira ir para um jogo do Vasco com a camisa do Vasco, mas é contra o Flamengo. E você resolve ficar numa posição dentro da torcida do Flamengo, porque ali você acha que você vai ver o jogo melhor. Então você vestido com toda a indumentária, a camisa, a bandeira e tal do Vasco, e você vai se sentar na arquibancada da torcida do Flamengo. Está escrito ali que você não pode sentar? Não. Existe alguma regra estabelecida que você tem que sentar do outro lado e não naquele? Não. Mas existe culturalmente, existe no contexto da sociedade, a lei que está subentendida. Se você é vascaíno, vai para a torcida do Vasco. Senão você está querendo o quê? Então, se você fizer isso, você vai sair de lá morto, para o hospital. Porque você vai ser tido como alguém que está burlando a lei. Né? Você está zombando daqueles que são torcedores do Flamengo. Então, veja, é mais ou menos isso que está acontecendo. Chega uma turma
de um lugar que a gente não tem a menor ideia de onde surgiram esses caras. A maioria deles não trabalham, a maioria deles são filhos de papai e de mamãe que já nasceram ricos, e eles determinam certas regras que querem impor sobre a goela do brasileiro, e o brasileiro que trabalhou, que estudou, meu Deus do céu, a minha vida toda eu levei estudando. Eu levei mais tempo estudando do que ganhando dinheiro para poder me sustentar. É o teu caso, que fez tantos também cursos, não é? E, caramba, e agora a gente vê que, infelizmente, a coisa está desse jeito. Mudou tudo. De repente, um policial pede desculpas. Eu vi no outro dia um policial pedir desculpa para invadir um certo lugar que ele tinha ordens para invadir, mas ele, como policial, é um ser humano. Ele disse: me perdoe, se eu não fizer isso, eu vou ser punido, então me perdoe, o senhor não resiste não, por favor, eu não quero usar de força, mas eu tenho que cumprir essa regra, eu tenho que cumprir essa ordem. O próprio policial, completamente constrangido, coitado, de cumprir uma ordem que ele percebeu que era desumana, né? E a gente aprendeu no quartel, não sei, eu servi o quartel tem muitos anos, e a ordem mal dada, a ordem não compreendida, não se cumpre. A gente, espera aí, essa ordem é doida. O capitão chega e manda você enfiar uma faca no peito, espera aí, essa ordem aí não é uma ordem, não, essa ordem aí eu não posso cumprir. Espera aí, capitão, eu tenho direito... permissão para poder falar, seu capitão. Como eu estou falando aqui contigo, capitão Rubens, por favor, eu gostaria de perguntar se o senhor pensou bem em dar essa ordem para eu enfiar a faca no meu peito, porque eu me perdoe, eu estou achando que o senhor não daria uma ordem como essa, eu não posso cumprir uma ordem dessa. E, no entanto, agora as ordens são dadas, as coisas são feitas, todo mundo aceita. Infelizmente, todo mundo fica quietinho, cada um caladinho. Por menos do que isso, já houve uma revolução no passado e o exército tomou conta e botou as coisas no lugar, certo? Hoje em dia a gente vê que, infelizmente, ninguém quer assumir a responsabilidade de nada e a gente vê que fica essa bagunça aí. A ciência, de um lado, a mesma coisa é falar em nome da ciência, Rubens. Eu fico indignado quando vejo alguém dizer: não, porque a ciência não comprova que o cloroquina cura o coronavírus. Tá, então o que a ciência comprova que cura o coronavírus? Tá bom? Porque os médicos estão usando alguma coisa lá, estão entubando. A ciência diz que entubar resolve, porque não está resolvendo, está matando. Então, afinal de contas, que ciência é essa? Quem é esse indivíduo que está falando em nome da ciência como se ela se fizesse representar por alguém? Eu sou professor de história, mas eu não falo em nome da história. Eu falo em nome do conhecimento que eu adquiri na história. Mas a história em si, meu Deus do céu, a história tem que ser estudada no seu tempo, ela tem que ser estudada com contextos de detalhe, com visões certas. Às vezes eu conto a minha verdade, mas a minha verdade não é a verdade absoluta, é apenas uma verdade de um aspecto, né, uma verdade relativa, que tem a ver com aquela minha visão, e a minha visão não é... Eu não sou, sabe, aqueles bitolados que têm uma visão única e acham que a sua visão antropocêntrica, e eles colocam a visão deles como a mais correta. E todo mundo tem que cumprir isso. A falta de respeito pela visão que o outro tem, pelo jeito de pensar, pelo direito de pensar, pelo direito de expressar o que pensa, o direito que você tem de fazer essa live, o direito que eu tenho de aceitar ou não a participar dela e dizer o que eu penso, são direitos que nós temos, mas que, infelizmente, estão sendo caçados, burlados por outras autoridades que não são autoridades legítimas para executar esse tipo de lei, porque eles não são legisladores. Então, esse é que é o problema, a gente está vivendo uma bagunça. O que está acontecendo no Brasil não tem a ver com política, tem a ver com loucura, doideira. Eu estou com 64 anos, teu pai é muito idoso, eu conheci teu pai há muitos anos, né? Ele é um companheiraço, e acredito que ele deve estar muito mais apavorado do que eu, porque eu nunca vi na história, não é do Brasil não, na história da humanidade, decisões como essa, a não ser nas grandes revoluções, como foi a Revolução dos Bolcheviques, como foi lá
a revolução dos bolcheviques era comunista, mas Hitler não era comunista. O Stalin não era comunista, e, no entanto, quando se acham donos do poder e se acham autossuficientes para decidir e todo mundo baixa a guarda, eles acabam, né? Tem aquele texto famoso que a gente sempre atribui a Luther King, né? O problema não é a voz dos como é que é? Não, grito, é o silêncio, não, grito dos maus. É o silêncio dos inocentes, né? O silêncio dos bons, Professor, dos bons. A sua colocação foi muito importante no seguinte aspecto. Veja só, as pessoas discutem, o crime qualificado é porque o senhor reduziu a capacidade da vítima, ele primeiro rendeu a vítima, levou para um lugar ermo, a pessoa dominada e matou. Mas um bebê no ventre da mãe, a pessoa que tinha que proteger esse bebê é a mãe. O médico faz juramento de defender a vida, juramento profissional. Se ele negar aquilo, ele pode perder o CRM. Mas as pessoas pegam lá, abortam o bebê. Como o bebê não tem nome, não tem CPF, não tem identidade, é desconhecido da sociedade, portanto, ninguém vai clamar por ele, porque quem conhece ele, que é a mãe, e o pai estão matando, com a ajuda de um médico que deveria defendê-lo. Aí depois, essa criança não tem uma mãozinha para acenar, pelo menos que ela não sabe falar, uma mãozinha para acenar pedindo ajuda. Ninguém pede ajuda por ela. Depois, essa criança, que não tem nem identidade, nem CPF, ela não vai ter o direito a um sepultamento. Não vai. Ela é jogada ou no vaso sanitário ou na lata do lixo, o seu corpo. Então, o nível de crueldade de uma pessoa que pratica o aborto é um nível máximo. É um nível de uma estupidez inominável. É algo completamente fora da realidade de alguém que deveria defender a vida, seja qual for a vida. Ou seja, é aquele que detém, que deveria amar aquela criança, ou pelo menos dar direito a ela viver, e mata. Então, o nível de crueldade de uma pessoa dessa é enorme. Bom, isso é o aborto. Bem, vamos lá. Comunismo. O comunismo no mundo, ele matou mais de 100 milhões de pessoas pelo mundo. Nos países onde ele existe, por exemplo, Coreia do Norte, mata religiosos. Mata os religiosos. Eles mentem, eles controlam o Estado e tem uma elite extremamente corrupta, que é podre de rico, enquanto as outras pessoas vivem na miséria. Escondem informação como a China, quebram a economia, o povo vive na miséria e a elite comunista vive bem. E eles matam mesmo e de uma maneira arbitrária, sem o direito à defesa, como a gente conhece nos países democráticos. Todavia, mesmo o comunismo sendo esse instrumento de violência histórica e antiga todo, no Brasil tem partido chamado comunista. Porque aqui há uma liberdade de ser comunista. Mesmo o comunismo ter na sua história matança de pessoas, perseguição religiosa, opressão, destruição da economia, ou seja, neutralização do ser humano como a dignidade da pessoa humana. Mas aqui no Brasil tem não só partidos comunistas, como tem políticos loucos que homenageiam ditadores pelo mundo. Aqui no Brasil, a esquerda, quando esteve no poder, prestigiou países comunistas e flertavam abertamente com países comunistas e nenhuma autoridade brasileira saiu para gritar. Este ato é antidemocrático porque refere-se a modelos que matam pelo mundo, modelos que, de fato, as pessoas que são esses ditadores, eles deveriam responder pela morte, pela matança do seu próprio povo. Não houve instituições no Brasil que fosse contra a essas pessoas que abraçavam e queriam trazer o comunismo para cá e tentaram impor coisas aqui. Mas o senhor falou o seguinte, não, mas aqui, hoje, ser conservador, você pode ter sua rede tirada do ar. Você pode, amanhã, se você afrontar aqueles que querem impor aqui a ditadura de esquerda, mesmo não tendo sido eleitos, você pode receber uma visita da polícia na sua casa, a polícia constrangida por não concordar, mas ser obrigado a cumprir, levar seus equipamentos, levar suas coisas, enfim, se você for jornalista, você perder as suas fontes, os seus documentos, todos que vocês fazem na matéria. Ou seja, de fato, no Brasil, está tendo um ataque muito violento aos conservadores. E não é. E o presidente Bolsonaro, que é o nosso líder conservador, foi eleito pelos valores que ele acredita e defende, falando o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, ou seja, é um patriota, defende a vida, a família, defende a fé.
ele expõe, ou seja, com isso, ele mostrou que a nossa mídia, que é totalmente capturada pelo politicamente correto de esquerda, as nossas universidades, os políticos, que parte deles eram a esquerda e a outra parte vivia harmonicamente com a esquerda, o centrão, que muitos deles, muitos que já naquela época eram cristãos, sejam católicos ou evangélicos, mas conviviam com a esquerda com uma convivência completamente familiar. Não confrontavam aquilo que sozinho Bolsonaro confrontava. E hoje viraram bolsonaristas e, inclusive, querem ficar perto do presidente, citam o presidente. Quando o presidente, há 28 anos, no Congresso Nacional, gritava sozinho, eu vi alguns desses tais desprestigiando o presidente. Portanto, eram pessoas que não respeitavam e não apoiavam Bolsonaro. E agora, para iludir o povo, se fazem de bolsonaristas, de conservadores, enfim, querem pintar uma imagem que eles não têm nada a ver com eles, inclusive porque agora, neste momento de confronto contra os conservadores, quando o presidente da Câmara dá espaço, não valoriza os conservadores, não defende, esses tais estão lá em Brasília articulados com ele e se fazendo de conservadores. Então, para a gente encerrar essa live e para conscientizar as pessoas, não políticos, olha, se a Light privatiza, falta aí dar uma fiscalização. Deu um pico de energia aqui, derrubou aqui. Isso queima os equipamentos das pessoas. Então, mas voltando aqui ao ar, né? Quem derrubou a gente foi a energia. Deu um pico de energia aqui, derrubou. Mas vamos lá. Voltando para a gente ter sincronia com o nosso encerramento. Bem, então vamos lá, professor e pastor Jorge Videira. Nós estamos vivendo, a maioria do povo brasileiro é conservador. Tá? A maioria do povo brasileiro é conservador. E nós estamos observando que, mesmo a maioria sendo conservadora, e isso faz com que foi o STF tomando decisões para desempoderar Bolsonaro, a mídia tentando calar Bolsonaro, desmentindo, fazendo propaganda contra o uso de remédio, conforme o senhor falou, embora médicos diziam que salvava vidas, e hoje está se comprovando de que o medicamento poderia ter salvado vidas. Portanto, esta mídia, ela acabou ajudando a matar as pessoas, políticos de esquerda combatendo o uso do medicamento só para fazer política contrária ao presidente Bolsonaro. Portanto, essas pessoas que fizeram isso podem ser julgadas, deveriam ser julgadas, uma questão de justiça, como genocidas, porque impediram o salvamento do seu povo. Mortes que poderiam ter sido evitadas não foram evitadas, porque mídia, políticos trabalharam contra o uso do medicamento e alguns desses tais usaram o medicamento quando ficaram doentes. Portanto, mas ninguém se fala disso. A mídia não denuncia e ninguém processa esses tais que obstaculizaram o uso do remédio e geraram morte de muita gente. Ok. Enquanto isso, tentam calar os conservadores. Mas apesar de mídia, de políticos e toda essa parafernália ser contra o Bolsonaro, saiu a pesquisa de que a aprovação do presidente Bolsonaro está em alta. Agora, esse ano, nós temos eleições municipais. Muitos políticos, que inclusive andam no meio cristão, se dizem cristãos, nunca tiveram a coragem de demonstrar apoio aos valores conservadores. Eles eram discretos. Quando interessava, eles falavam, quando interessava, eles negociavam com a esquerda, mas nunca foram pulso firme como o Bolsonaro, que ganhou as eleições sozinho, sem a ajuda desses políticos que se dizem cristãos, mas, de fato, se aliavam ao centrão e são, de fato, do centrão e, portanto, negociaram sempre também com a esquerda. E agora o Brasil está na seguinte situação, desamparado politicamente, porque os políticos que são conservadores no Congresso são uma minoria, e esse grande centrão, e que se diz, muitos deles são cristãos, mas são politicamente do centrão, estão aí querendo pegar onda no voto conservador. Aí eu diria para o senhor, eu peço você que está ouvindo, assiste, porque isso é o auge, é o final da nossa live, é o auge. Por quê? Porque, como eu disse desde o início, eu e o professor e pastor Jorge Videira, o Brasil é conservador, mas tem sofrido ataques violentos da esquerda, que está aparelhou algumas instituições republicanas, dentre as universidades e até alguns julgadores do judiciário. E essa imposição faz com que eles são livres para fazer campanha política dentro de escolas, de universidades, né, pagas com recursos públicos. Eles são livres para defender o aborto, que é morte de criança, são livres para defender o comunismo, que é um regime que já matou
matou e mata muita gente, em especial persegue religiosos. No Brasil, eles tentam afastar a Deus da questão política e até da ciência, de forma completamente contraditória. Por quê? Porque a questão de Deus, conforme disse o professor Jorge Deus, está no íntimo do ser humano. Essa esquerda que tenta tirar Deus e tenta atacar os nossos valores, ela consegue influenciar alguns políticos que se dizem cristãos que andam por aí. E aí vai a pergunta ao pastor e professor Jorge Videira, que já falou que não tem vínculo político partidário com ninguém, mas é um defensor dos valores cristãos. O que o senhor diria para o eleitor conservador para que ele evitasse cair na armadilha de eleger um pseudo-conservador que, na verdade, é um representante de algum grupo político, de mídia, ou até pseudo-religioso, eventualmente, mas que, de fato, não tem interesse em defender valores conservadores, não se posiciona, não vem para lives prestar contas do que faz, não saiu em defesa dos conservadores que estão sendo pressionados e atacados e ficam escondidinhos para tentar tirar voto de religiosos, católicos e evangélicos neste momento de eleição. Considerando em especial porque este ano tem eleição para a prefeitura que influencia as escolas municipais, que estão todas esquerdizadas, em boa parte, né, esquerdizadas, e não está sendo feito nenhum trabalho para limpar isso, nem por aqueles prefeitos que são conservadores, que se dizem conservadores e vereadores, mas também porque esses prefeitos e vereadores vão indicar, vão apoiar deputados e senadores que vão compor o Congresso e que podem, se for conservador, proteger os valores conservadores, defendidos pela maioria, ou pode fazer esse jogo sórdido com a esquerda, que estão fazendo no Congresso Nacional e com o Centrão, e deixando os conservadores falando sozinhos, como tem acontecido hoje em nosso país. O que o senhor diria para os eleitores para não caírem na armadilha de votarem em pseudos conservadores que, de fato, são oportunistas tratando dos seus interesses ou dos seus padrinhos, que normalmente são coisas que vivem na escuridão e não são os valores cristãos, os valores bíblicos, os valores que o povo brasileiro, em sua maioria, acredita? O que o senhor tem a aconselhar aos nossos eleitores nesse ano de 2020 e nos próximos anos também? Eu quero, para para terminar essa nossa live, como você mesmo falou, a primeira coisa é analisar a vida do candidato. Eu tenho que votar em alguém. Então, eu vou votar em quem? Né? Eu simplesmente vou cancelar meu voto. Isso é uma tolice, porque eu estou deixando de defender alguém que poderia ser uma voz representativa e importante dentro de algum lugar para falar em meu nome. Então, eu tenho que analisar a vida desse candidato e votar numa pessoa em quem eu tenha extrema confiança. Mas não vale só votar no candidato. A que partido ele pertence? Então, se o partido dele tem a letra C de alguma forma, mesmo que escondidinha lá no meio, então, cuidado, porque você está votando num partido comunista. Então, é muito importante... Ser de comunista, só um parênteses, desculpa interromper o senhor, ser de comunista ou ser de alma do centrão? Que vende você para a esquerda, para a direita, qualquer um, implantar lá os interesses deles mesmos. Então, veja a história do partido em que esse indivíduo pertence, porque, infelizmente, eles têm que fazer o que o partido manda, né? E essa história é uma história que se repete ao longo dos anos. Eu, como professor de história, eu só tenho um medo. O Brasil está começando a se revoltar. A maioria das manifestações públicas que nós vemos são manifestações públicas, até agora, pacíficas, mas em alguns focos já está deixando de ser pacífico. Isso aconteceu na França, com Luís XVI, quando acabou todo mundo indo para a guilhotina e acabou se formando lá o império lá, né, de Napoleão, e todos aqueles políticos foram mortos, certo? Revolução é uma coisa que surge quando o povo já não aguenta mais. Os bolcheviques fizeram isso com os czares da Rússia, que viviam e não estavam nem aí para o povo, e acabou que os bolcheviques tomaram o poder, mas eles mesmos mataram tanta gente porque impetraram lá o comunismo. Então, eu estou vendo a história se repetindo, viu, Rubens? Eu estou vendo que o Brasil está caminhando por um racha, por uma grande manifestação pública violenta. E se isso acontecer,
só Deus para nos dar o livramento, porque a coisa está ficando feia. Eu não estou vendo as forças militares se movimentando para conter essas coisas que estão acontecendo no Brasil, e eu, como professor de história, já conheço essa história, ela já se repetiu várias vezes, e a gente está percebendo que os mesmos elementos, por isso que história é uma ciência, quando a gente vai juntando os mesmos elementos, ela se repete, não é? Então, se o povo que já está agonizando com essas loucuras que estão acontecendo resolve partir para uma manifestação mais agressiva, aí valei-me o nosso Deus, porque a gente vai ficar numa situação bem, bem difícil, bem perigosa, né? Então, a gente tem que olhar para os outros países. Veja o que aconteceu com a Argentina, apenas por causa de uma eleição. A Argentina, que vinha tão bem, já está com problemas seríssimos, porque voltou, regrediu, né? Então, olha em volta, sabe? Dá uma analisada em volta. Cuidado com esse tal de ursal, que tanta gente fala aí. Ursal, cuidado que o ursal é uma ursa grande que vem. O urso tem a ver com o comunismo da Rússia, e ele vem para... Então, por isso que escolheram um nome bem, né? Essa união de repúblicas comunistas da América do Sul, no fundo, não tem nada a ver com Deus, nem com princípios do cidadão honesto, decente, que defende seus direitos, que defende a sua família, que defende o direito de ir e vir, de trabalhar do suor do seu rosto, comer o seu pão com dignidade, com honestidade. Essa é a minha defesa. Então, se tiver que votar, vote em pessoas que você tenha plena consciência de que valorizarão o teu voto como cidadão, como pessoa de bem, como pessoa honesta, sincera, que defende o caráter, que defende a verdade, que defende os bons princípios, né, do conservadorismo. Essa é a minha palavra. Meu muito obrigado aí a você, seu carinho, sua amizade, e a todos que estão aí nos ouvindo até agora. Então, eu só vou dar umas palavras de despedida para dar suas redes sociais e tudo mais. Bem, olha só, para concluir, o que eu diria? Vejam vocês, a esquerda que usa o vermelho, em referência ao comunismo, usa o preto nos seus protestos, agora está fazendo uma campanha porque viu que não está tendo aderência, porque a esquerda não tem dinheiro para dar para as pessoas ir para a rua, e as manifestações deles, vão aquelas pessoas violentas e que eles quebra, tudo pré-organizado antes. E aquela organização que diz defender os advogados, manda advogados para defendê-los depois do quebra-quebra, os que participaram do quebra-quebra muitas vezes, agora estão fazendo a campanha Use Amarelo em defesa da democracia. Ou seja, eles querem ser confundidos com aqueles patriotas de verdade que usam verde e amarelo e vão para as ruas das manifestações, porque eles não estão tendo adesão, que ninguém, o brasileiro é ordeiro, gosta da família, gosta da vida, não dão adesão, eles estão querendo se misturar para entrar no meio dos conservadores em manifestações, talvez muitos para praticar violência. Nós, conservadores, não podemos dar bobeira nessas eleições, elegendo políticos que não sejam claramente conservadores. Claramente. Não é o cara que conversa mole, não. Gente boa com todo mundo, escorrega. Não vote em ensaboado que não tenha a firmeza de Bolsonaro. A régua é Bolsonaro. Parece, é claro como Bolsonaro. Defende os valores como Bolsonaro defende abertamente. Você pode acreditar. E não é aquele que defendeu em cima da hora, como aquele cara da pornografia, e depois mudou de lado, não. É gente que tem uma história de defender princípios conservadores. Porque se nós não tivermos vereadores e prefeitos conservadores, nós não conseguiremos depois também colocar no Congresso um número importante de conservadores para que possamos nos defender os nossos valores, a vida, a família, a nossa liberdade, inclusive de anunciar aquilo que acreditamos nas nossas religiões, sem sermos atacados como estão querendo fazer conosco. Vamos abrir o olho, porque querem nos amordaçar, mesmo nós sendo um país de maioria conservadora. A violência, o risco contra nós está claro, está estabelecido. Ou nós vamos nos defender, nos valendo do poder que temos, ou então vamos ser enganados mais uma vez. E repito, tem deles aí que tem televisão, tem rádio, tem jornal, tem partido, e são centrão tendendo para a esquerda. Se você se enganar com a carinha bonitinha, com o discurso bonitinho, e eles vendo que eles estão omissos no Congresso e se aliado ao centrão,
que nada faz em defesa dos conservadores, você vai ser iludido. A Bíblia diz, Jesus falou, que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Nós que procuramos seguir a Jesus, os valores e os princípios dele, muitas vezes somos enganados porque nos fazemos de bobinho. Jesus mandou a gente ser simples como a pomba e prudente como a serpente. Vamos ser prudentes. Não vamos ficar ao lado de quem joga nas duas pontas. Com a direita, quando está na direita, e na esquerda, quando está com a esquerda. Porque, no fundo, essas pessoas são mornas. E mornas, você sabe que Deus falou lá. Vai ser vomitado da sua boca. O que joga nas duas pontas, vomita. Não dá mole. Porque se você engolir, se nós engolirmos, nós vamos pagar caro. Por isso que estamos fazendo. Vamos ser firmes na defesa dos nossos valores, na defesa do nosso país. E eu deixo aqui aberto, eu vou passar a palavra para o professor e pastor Jorge Videira, dar as palavras finais dele, e vou convidá-lo para outras lives aqui, como eu também teria a honra de fazer live na página dele. Ele vai anunciar a página dele, eu convido você que gostou, vai lá na página dele, segue ele, porque ele tem muito material para subsidiar a sua fundamentação dentro daquilo que a gente acredita, e eu acho que você vai gostar. Ele vai dar as palavras finais, vai anunciar as redes dele, e não deixe, assim que nós saímos do ar, ir lá e dar uma curtidazinha na página dele, nas redes dele, tá? Deixa o professor, o pastor Jorge Videira, vai dar a sua palavra final de despedida do nosso público. Bom, Rubens, eu agradeço essa oportunidade da gente poder expressar um pouquinho daquilo que a gente pensa, e é importante a gente defender os princípios básicos, né, que sempre mantiveram os grandes países de pé, né, que é a questão da cultura, manter os princípios, os pilares, Deus, família, o pai, a mãe, enfim, todas essas questões aí básicas, o direito do trabalhador, que tem o seu salário, porque ele suou a camisa e ele tem direito a esse dinheiro, ele não pode simplesmente, de repente, receber uma pistola na cabeça e dizer perdeu, e esse bandido não ser tratado devidamente pela lei para ser punido, né? Então, o que acontece no Brasil de mais sério é a impunidade, as pessoas cometem crimes e não são punidas, né? Então, você está vendo aí gente que deu uma opinião na internet com tornozeleira, e criminosos, bandidos, assaltantes terríveis estão soltos, né? Então, infelizmente, a coisa já virou de cabeça para baixo. Então, eu quero agradecer essa oportunidade de poder expressar minha opinião. A minha página, eu tenho Jorge Videira lá no Facebook, e tem uma página chamada A Bíblia Tem Resposta, que só trata de assuntos bíblicos. Então, se você tem uma dúvida, se você tem uma questão, uma ideia, ou apenas dar uma opinião, supor alguma coisa, a Bíblia tem resposta. E o canal no YouTube é PR Jorge Videira também, onde eu tenho os vídeos de mensagens, de ensino e Bíblia. Eu raramente toco em assuntos de política, a não ser quando sou convidado, e nas minhas palavras eu meço bastante para não citar nomes de ninguém, porque o meu assunto é um assunto diferente. Eu não luto por partidos nenhum, eu luto pelo bom senso, eu luto pela razão, eu luto pelo povo, pelo que é melhor para o povo, pelo que é melhor para a minha nação, para a minha pátria querida. Eu amo o Brasil, eu sou brasileiro. Embora eu já tenha visitado vários e vários países, já tenha ido a vários e vários lugares, dar palestras de vários lugares, mas eu amo quando eu volto, quando o avião pousa lá no Galeão, ou então no Santos Dumont, eu digo, graças a Deus eu voltei para casa. O lugar que eu mais gosto é da minha caminha, no meu apartamentinho simples, que eu estou pagando ainda, né, por causa do meu salário de aposentado como professor. Então, graças a Deus, eu vivo assim, e tenho minha vida pautada nisso, não aceito dinheiro de lado nenhum, nossa igreja foi construída sem um centavo de político nenhum, porque eu nunca aceitei, porque eu sei separar as coisas, eu sou pastor, não sou político, mas tem pessoas gabaritadas como Rubens, né? O doutor Rubens é extremamente gabaritado e é o candidato a vereador, então está dentro do... Pré-candidato. Pré-candidato, é o pré, né? Ainda não estabeleceu. Então, e outros mais. É o período da convenção. E outros mais ainda que vão surgir dentro desse contexto, e é o que eu disse, analise a vida da pessoa, a família da pessoa,
né? Porque às vezes o camarada aparece aqui dando uma de bom moço, defendendo a família, mas a família dele mesmo é toda desestruturada, né? Então é importante isso aí. Meu muito obrigado a todos, que Deus abençoe e se inscreva no meu canal. Deus abençoe a todos, muito obrigado. Muito obrigado, professor, pastor Jorge Videira. E eu gostaria de convidar você que está assistindo para me acompanhar nas minhas outras redes. As minhas redes são todas Rubens Teixeira Oficial. Facebook é Rubens Teixeira Oficial, por onde está sendo transmitido. Meu canal no YouTube, onde eu posto meus vídeos, que são conservadores de direita, e eu tenho posição política conservadora de direita e apoio o presidente Bolsonaro e confronto a mídia. Né? Tudo que a mídia tenta destruir os nossos valores, ou tentar criar fake news ou destruir o presidente Bolsonaro, a gente vai lá e confronta. Como a mídia está contra o presidente, a gente tem que se juntar nas redes. Então, meu canal é Rubens Teixeira Oficial. Meu Instagram é Rubens Teixeira Oficial. Dá uma curtida lá que eu também estou no mesmo combate e enfrentamento no meu Instagram. Na Parler, que é a nova rede social aí, parecida com o Twitter, eu sou Rubens Teixeira Oficial também. Então, Facebook, Instagram, YouTube e Parler, Rubens Teixeira Oficial. No Twitter, eu sou Rubens Teixeira, é só Rubens Teixeira, né? Não tem oficial não. Rubens Teixeira. Me segue lá e vamos nos unir, porque a nossa luta é muito difícil. Nós somos maioria, mas tem um aparato violento contra nós conservadores e contra o presidente da República. Se nós não nos unirmos nas redes sociais para o enfrentamento deste aparato, nós vamos deixar o presidente abandonado e a formação de opinião contrária a ele pode prosperar com fake news, com mentiras e com tudo aquilo que nós não queremos, são os valores que quando combatem Bolsonaro, estão combatendo, que são os valores que acreditamos. Muito obrigado a todos, muito obrigado mais uma vez. Pastor e professor Jorge Videira está convidado para vir aqui a outras lives todo domingo. Se o senhor quiser, a gente entra no ar aqui para explicar aos nossos ouvintes sobre temas relevantes, sobre a ótica conservadora de direita, como fazemos. Então, é isso aí, pessoal. Por um Brasil novo, vamos virar o jogo. Um abraço a todos do Rubens Teixeira. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Professor Jorge Videira, pastor Jorge Videira.